Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, misericordioso, obrigado, Pai, por tua bondade e graça. Nos ajuda, Senhor, a vivenciarmos, Pai, o teu evangelho, a tua santa palavra, aprendermos, Pai, da tua santa verdade. É isso que te pedimos, Pai, humildemente, que clamamos, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade se faça presente em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só colocar aqui, para o pessoal saber o que é que é estudo expositivo de Tito. Hoje a gente vai pegar o capítulo 2, do verso 7 até o verso 15. Vou colocar aqui no comentário e fixar o comentário para o pessoal que estiver entrando depois já saber o que é que a gente está conversando. Ok, irmãos, então, o que é que nós já vimos até o momento, né? Nós vimos aqui essa carta, ela é a carta que Paulo escreveu para Tito, para que Tito organizasse as igrejas de Creta. E uma das ações dessa organização da igreja de Creta se dava na escolha de lideranças saudáveis. Essa escolha de lideranças saudáveis é descrita do verso 5 ao verso 9. E a razão por essa escolha de lideranças saudáveis é porque essas lideranças, juntamente com Tito, seriam os responsáveis por combater as heresias dentro das igrejas daquela região. E uma das heresias que adentrava naquele local, naquela região ali, eram os judaizantes da circuncisão, conforme ele dá no capítulo 1, verso 10. E Paulo diz que é necessário fazê-los calar, ou seja, é necessário combater as heresias e que alguns deles também sejam de tal forma repreendidos, como ele dá no verso 13, capítulo 1, para que eles sejam sadios na fé, para que eles voltem a uma fé saudável. Ele descreve um pouco a respeito da maneira como eles lidavam, né? Eles ficavam discutindo, se ocupando de histórias, fábulas judaicas, né? Pensamentos extra-escrituras. E aí ele volta-se então para os aspectos práticos da comunidade e principalmente dos relacionamentos comunitários, daqueles relacionamentos entre aquelas pessoas e aí ele fala daqueles relacionamentos em relação à idade com que aquelas pessoas, a idade que aquelas pessoas tinham. Então a gente vê, né, quando ele fala para homens idosos, depois ele fala para as mulheres idosas, depois ele se volta para os jovens, no verso 6, que a gente viu ontem, né? Se você perdeu, vai aqui no meu Instagram, procura o estudo de ontem. Se você ou então vai lá no canal do YouTube, né? O link está na bio aqui do Instagram, você vai lá no meu canal do YouTube, você vai ver lá os estudos. Ou então no Facebook da Igreja Batista da Graça, que também estão os estudos lá, que a gente já fez. Então, aqui agora, diante disso, a gente vai continuar avaliando, continuar vendo, né, interpretando aquilo que ele está dizendo a partir do verso 7, quando ele se volta agora para Tito como liderança. Então ele se volta para as lideranças. Ele falou para os homens idosos, ele falou para as mulheres idosas, falou para os jovens, agora ele se volta para Tito como sendo um exemplo, né, um modelo de liderança. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, olha que interessante, uma coisa que o apóstolo Paulo repete por várias vezes, né, Paulo aqui ele não está descrevendo legalismo, né? A gente sabe, obviamente, que esse comportamento que nós devemos ter como comunidade cristã, ele é um reflexo da vida espiritual, irmãos. A gente precisa entender isso. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. A nossa salvação produz em nós essas obras dignas de um cidadão do reino de Deus. Essas obras dignas de um
crente em Cristo Jesus, dignas de uma nova criatura, dignas de alguém que nasceu de novo. Então, os homens idosos, crentes, fiéis a Cristo e que estão passando por um processo de santificação em virtude de já serem salvos, terem se arrependido dos seus pecados, terem buscado a Cristo como seu Salvador, eles desenvolvem essas obras conforme a gente viu no verso 3. Depois as mulheres, no verso 2. Depois, do verso 3 ao verso 5, ele se volta às mulheres mais velhas, né, e às mulheres mais jovens também, de certa forma, né, consequentemente. E que são frutos de uma vida nas mãos do Senhor Jesus. Então, é algo que é consequência da salvação. Da mesma forma, no verso 6, os jovens lutando contra as suas paixões, lutando contra os desequilíbrios, né, da imaturidade, para que eles sejam moderados. A consequência agora na vida de Tito, ele dá aí na vida de uma liderança, né, como é que uma liderança deve ser, o verso 7 e o verso 8. E é interessante a gente perceber que no verso 5, na parte final do verso 5, a gente vê, capítulo 2, verso 5, a gente vê que ele diz o seguinte, não é? Ele, depois que ele descreve as mulheres mais velhas, né, e as mulheres mais jovens, ele diz o seguinte: para que a palavra de Deus não seja difamada. E agora, no verso 7, não, no verso 8, na parte final, ele diz assim: para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Se você for lá no verso 10, na parte final do verso 10, ele diz assim: a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, olha só as 3 razões que ele está estabelecendo aqui para uma mudança de comportamento. Então, o cristão ele deve mudar o comportamento pela motivação correta. Ele não deve mudar o comportamento dele, né, a vida dele, não deve ser transformada porque ele quer ser salvo. Ele não vai ser salvo por suas obras. Mas a motivação cristã se dá em virtude da consequência da salvação. Aquilo que no meu coração já foi transformado, já foi mudado. E agora a minha motivação, primeira motivação que ele dá é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por que as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens devem se comportar daquela forma? Por que os homens idosos devem se comportar daquela forma? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, eles estão carregando no seu peito o símbolo do evangelho. Eles estão carregando em suas vidas. Né? Irmãos, vamos lá. Eu não sei se está havendo eco. Se estiver havendo eco na transmissão, aí vocês avisem aí nos comentários. Certo, gente? Porque quando eu vejo assim que tá dando uma quantidade pequena de pessoas, normalmente é em virtude do eco. Mas vamos lá, vamos avançar. Se tiver aí, Damásio, aí eles vão... Mas não estou vendo nenhuma observação com relação a eco e também está tranquilo. Tranquilo, então beleza. Então vamos embora. Então, no momento em que a gente percebe, né, esse comportamento, né, das pessoas, nós vemos em primeiro lugar, Alberto está dizendo que está tudo ok. Então, beleza, então vamos embora. Quanto aos servos, não, quanto às jovens, aí, que a palavra de Deus não seja difamada. Depois, quando ele se vira, então, para os mais jovens, e depois ele fala a respeito de Tito, ele diz aqui, não tendo nada de mal a dizer, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então a gente já vê outra motivação. O quê? Por que eu vivo a vida cristã da maneira correta? Por que eu tenho que viver a vida cristã da maneira correta? Por que eu tenho que fazer isso? Para que o inimigo seja envergonhado. Para que, quando ele tentar dizer algo de mal a meu respeito, ele seja envergonhado e ele seja visto como mentiroso. Ele seja visto como incorreto, ou as pessoas que levantarem coisas ruins a meu respeito, eles vão ser taxados de mentirosos. Então eles vão perceber que não tem
nenhum tipo de... não tem nada ao que dizer de um comportamento errado na sua vida, na minha vida. Então, isso é um detalhe. E no fim, e no verso 10, quando ele diz também, ó, a fim de que manifestem a beleza da doutrina do nosso Salvador. Então, meus irmãos, uma das grandes motivações de uma vida cristã correta é o testemunho dessa vida cristã correta. É a maneira como você apresenta Cristo para as outras pessoas através da sua vida. Nós precisamos entender isso. Um cristão, ele não pode ter aquele pensamento que diz assim, eu faço o que eu quero. O que pensar de mim, pensa o que quiser. Estou nem aí com o que pensam ao meu respeito. Não é assim, irmãos. A vida cristã, você não vê na Bíblia esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Algo que você diz assim, estou nem aí, pensem o que quiser de mim. Estou nem aí, eu vivo minha vida, eu não presto conta a ninguém. Não é assim que funciona. Nós vimos aqui em 3 versos, vou repetir os 3 versos, para você perceber, olha. Para que a palavra de Deus não seja difamada. No segundo, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Terceiro, a fim de que manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, todas as razões que ele dá aqui para um comportamento cristão correto na vida das pessoas, tem como motivação mostrar Cristo em mim, a transformação da minha vida, o poder do Evangelho. Então, irmãos, essa ideia de que você pode viver igual ao mundo, essa ideia de que o cristão não, vamos contextualizar a mensagem. E aí você se veste igual ao mundo, você se fala igual ao mundo, você faz as coisas iguais ao mundo. Não estou dizendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, quem me conhece, quem aqui já frequentou a igreja que eu pastoreio, a nossa igreja, a gente não define roupa de homem, roupa de mulher, tem que vestir assim, tem que vestir assado. Não é isso, não. Obviamente, a gente sabe que... Só que a gente sabe que, por exemplo, determinadas roupas femininas são extremamente sensuais. Então, o Ministério de Mulheres, as próprias mulheres, né, a minha esposa trabalhando no Ministério de Mulheres, aconselha que as mulheres tenham cuidado com suas vestimentas. Não se vestam igual ao mundo. O mundo pode ter uma moda lá de uma mini saia feita de tira. A mulher cristã, ela não tem que seguir o mundo. Ela não tem que se vestir igual ao mundo. Se o mundo se veste mostrando o corpo, ela não tem que fazer isso. Da mesma forma, os rapazes têm umas calças torando, que, meu amigo, se você não sabe, se você não é aqui do Nordeste, né, a calça torando é aquela calça apertada, aquela coisa assim que meu amigo, eu vou dizer uma coisa aqui engraçada, mas se o cara soltar um pum, o cara tem que sair apertando a calça para ver se o negócio, se o gás sai lá por baixo. Porque a calça é arrochada, apertada. Rapaz, para que você se veste assim? Por que você está? Qual o seu objetivo? Então, a gente não tem que seguir o padrão do mundo. A gente não tem que se comportar como o mundo. Mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. O mundo jaz no maligno, ele está caminhando para a destruição. Eu não tenho nada que me submeter ao sistema do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que tudo que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Não provém do Pai, provém do mundo, é do maligno. Ou seja, não é que eu vou ser um alienado, que eu não vou assistir uma série, não vou assistir TV. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, cuidado com essas viagens na maionese. Esse radicalismo. Né? Essa coisa assim. Cuidado com isso, não é isso. Mas também eu não tenho que ser igual ao mundo, eu não tenho que falar igual ao mundo, eu não tenho que me vestir igual ao mundo, eu não tenho que não é para contextualizar a mensagem, então a gente tem que agir de maneira a ninguém perceber uma diferença. Não, pelo contrário. O texto está deixando claro. Por que os homens idosos devem ser moderados, devem ser respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na esperança? Por que as mulheres mais velhas devem ter uma conduta reverente, não serem caluniadoras, não serem escravas de muito vinho, serem mestras do bem, ensinando as mais jovens? Por que as mulheres mais jovens devem ser
devem amar seus filhos, seus maridos, serem sensatas, puras, boas donas de casa. Por que o texto está dizendo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, o meu comportamento, o meu testemunho público deve evidenciar que eu sou diferente do mundo. Enquanto o mundo está desesperado aí com o coronavírus, arrancando igual Didi, né, da Renato Aragão, né, ele quando ficava desesperado lá, o pessoal mais velho aí, né, os idosos aí, igual a mim. Ele pegava, quando ele estava querendo se suicidar, ele fazia, ele pegava aqui na boca, fazia esse negócio, né? Tem gente que está assim, eu vou morrer. Gente, pelo amor de Deus, o mundo tem que olhar para nós e nos ver moderados, nos ver sóbrios. Não somos irresponsáveis e não tomamos os cuidados devidos, mas também não somos pessoas assustadas, amedrontadas, como se não existisse um Deus soberano que cuida de todas as coisas. Que se eu adoecer, Deus permitiu, se eu não adoecer, Deus também permitiu. Então, nós temos que ser diferentes. Enquanto o mundo está tentando resolver politicamente todos os dilemas da humanidade, onde vem um Messias político que vai resolver todos os dilemas e o Brasil vai virar o país perfeito, o céu na terra. Enquanto as pessoas estão esperando isso, nós estamos esperando o contrário, que a coisa vai piorar. Porque nós entendemos que as Escrituras nos falam sobre isso. Então, o que o mundo precisa olhar para nós é nos ver diferentes. É por isso que ele diz isso. Então, quando ele se volta para Tito, quando ele diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras, ou seja, seja um exemplo da igreja nas suas atitudes. O que tem de pastor por aí, enrolão, enganando, mentiroso. Pessoas que dizem assim, não vou vender fiado para aquele pastor ali não vou vender a prazo para aquele cara ali não, porque ele não paga. Ele me enrolou, ele me enrola. Ele é enrolão, ele é mentiroso. No ensino, como é que você deve ser? Mostre integridade, é o que ele diz no verso 7. Reverência, ou seja, respeito pela palavra, respeito pela obra que você realiza, que você executa. Linguagem sadia, ou seja, linguagem saudável. Irrepreensível, ou seja, fale de tal forma que as pessoas elas não venham te repreender no sentido de dizer, olha, você está falando palavrão, você está... Gente, eu já caí no erro. Eu morei fora por um tempo, né, fora aqui da Paraíba, e lá eu morei em Minas Gerais durante 2 anos. E lá em Minas existem algumas palavras que para nós aqui é palavrão. E aí você falando lá, aí ouvindo as pessoas acostumados na cultura, né, local, lá não tinha problema algum, assim, as pessoas não se escandalizavam com aquilo. Mas eu vi quando eu voltei para cá e aí comecei a pregar na igreja, falei, e o pessoal ficou, ai meu Deus, mas não foi a intenção. E aí uma pessoa chegou para mim e disse, ei, para, aquilo que tu dissesse não é legal. Aí eu, caramba, é mesmo, eu havia esquecido. Então, quer dizer, alguém foi lá e me repreendeu. Então, seja irrepreensível naquilo que você fala, vá aprendendo, vá desenvolvendo, por quê? Para que o adversário seja envergonhado, as pessoas vão olhar e vão dizer, aquele cara ali, ele é diferente, aquele cara prega diferente, aquele cara, ele é saudável na fé. E aí ele diz, continua no verso 8, né? Não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, para que ninguém taxe você como um pregador mentiroso, enrolão, um pregador conversador de besteira, contador de lorota, de converseiro, mas que eles olhem e digam assim, olha, pode chamar aquele pregador que o cara é bíblico, o cara é correto, o cara é... Então, seja assim. Agora ele se volta para os empregados, quando ele diz, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivo de satisfação, ou seja, que os senhores, os chefes, vamos trazer para a nossa realidade, não existe mais escravidão, mas é o mesmo... O vínculo empregatício é semelhante. Estou dizendo que hoje a gente é escravo, não. Certo? Mas, assim, era um vínculo de alguém realizava um serviço e você recebia o serviço que alguém realizava, apesar de que aquele vínculo empregatício não era por carteira assinada, né, mas era vitalício. Né? Você era escravo para sempre, ali até aquela pessoa te libertar, né? Te dar tua carta de alforria ali de libertação. Então, ele diz, olha,
que os servos, os empregados, vou trazer para a nossa realidade, que os empregados sejam obedientes aos seus patrões, façam uma coisa correta, coisa justa, dando motivo de satisfação, que o seu empregador, o seu chefe, olhe para você que é crente e diga assim, o cara é bom, o cara é correto, o cara é justo. Eu peço para ele fazer, ele faz e faz bem feito. Quando ele não consegue fazer, ele me diz. Ele não é enrolão, ele não é enganador, ele é um bom funcionário. Todo crente, irmãos, deveria ser chamado de bom funcionário. Quando alguém chegasse e dissesse assim, pode contratar um crente, que o cara é bom. Hoje é o contrário. Quando você diz assim, às vezes você diz assim, vamos contratar um fulano com um contrato crente, não. Eu já vi, gente, eu trabalhei com consultoria durante um tempo, e uma das coisas que eu vi alguns empresários dizendo é que o pior tipo de funcionário são os crentes. Olha só que coisa feia. E alguns desses empresários também eram crentes. E os caras diziam que o pior era por quê? Porque era um povo que se achava, era um povo que e quando o patrão era crente também, o cara queria confundir as coisas. Não, é irmão em Cristo. E queria... Então, é complicado. Eu fui chefe, gente. Trabalhei em uma empresa, fui gerente. E na situação em que eu gerenciava, alguns funcionários cristãos, crentes, se diziam crentes, eram os piores. Às vezes, eu preferia entregar o trabalho na mão de um incrédulo do que de um crente. Um crente, né? Crente. Gente, isso é terrível. E aqui o verso está dizendo o quê? Então, um empregado cristão tem que ser um modelo de empregado. O mundo deveria dizer o seguinte, contrate um crente que você não se arrepende. Os chefes deveriam dizer isso. Mas será que essa é a realidade? Aí você diz, mas pastor, por que isso não está sendo assim hoje em dia? Porque a Bíblia não está sendo ensinada. Se a Bíblia fosse ensinada da maneira correta, os crentes, eles seriam impactados pela mensagem, seriam transformados. Mas o que foi que a gente fez? A gente baixou o padrão moral das Escrituras. Para quê? Para colocar o homem no centro. Tá o cara lá errado, todo torto na vida dele. E o pastor da igreja está pregando o quê? Olha, as tribulações que você estão passando, as perseguições que você está passando, não se preocupe não, Deus está no controle, Ele vai te tirar da perseguição. Ore por aquele que está te perseguindo. Só que o problema é que o empregado, o cara é errado, faz as coisas erradas, aí o chefe vai lá e chama a atenção do cara, bate em cima do cara. Aí o cara, errado, diz que está sendo perseguido. Diz que está sendo perseguido. Aí o que é que acontece? O cara fica se achando de vítima. Aí vai para um desses pregador coach e ele fica lá colocando o cabo. Não, você está tristezinho, porque você precisa o quê? Tirar teu potencial. Vai se converter, cara. Vai mudar a tua vida. Vai entender o que é o evangelho. Olha o que está dizendo aqui. Que os servos sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivos de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. Isso aqui Paulo está falando para crente. Paulo está dizendo, crentes, vocês, mudem a atitude de vocês. Se você agora se diz servo de Deus, se você agora se diz crente, então faça o seguinte, não roube seu patrão, não desvie verba, não desvie dinheiro da empresa do seu patrão, não deprede, trate bem as coisas da empresa, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. É a responsabilidade nossa manifestar para os outros por que nós somos diferentes, por que nós somos honestos, por que nós somos corretos, por que nós lutamos pela verdade, por que nós agimos da maneira... Por que a gente não se deixa ser corrompido? Por que a gente luta contra a corrupção? Por causa da beleza da doutrina do nosso Deus. Porque Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus daquilo que é correto. Ele é o Deus daquilo que luta contra o mal, contra o erro, contra o pecado, contra a miséria. É por isso, a beleza da doutrina do Evangelho, que desfaz as obras do pecado, as obras do diabo, na minha vida e na sua vida. E por isso,
Dentro da nossa empresa temos que ser diferentes. Na nossa família temos que ser diferentes. No nosso bairro temos que ser diferentes. Temos que dar testemunho da vida cristã para que outros olhem e digam assim, por que você é assim? Eu quero servir o mesmo Deus que você serve. Esse é o nosso chamado. E aí eu quero só ler aqui, do verso 11 ao 15. Você vai entender como isso fecha o raciocínio. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Olha só. Por que essa atitude toda que ele descreve anteriormente? Ele dá razão. Tudo isso aqui muda na vida dessas pessoas porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então, pessoas salvas vivem desse estilo de vida aqui. Se esforçam por isso. Lutam para que a graça de Deus as capacite. Verso 12. Ela nos educa, ela quem? A graça. Nos educa para que, renegadas a impiedade, ou seja, negando as impiedades, a maldade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então a graça de Deus, o que é que ela faz? Ela nos educa, nos capacita, nos potencializa. Para quê? Para que a gente renegue, afaste-se do erro. Para quê? Para viver o que é correto neste mundo. Isso é o que a graça faz. Então, um crente que vive uma vida errada, esse cara não é crente. Se ele vive uma vida errada, Deus vai dar umas lapadas, Deus vai dar umas pisas. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus disciplina os que ama e os que tem por filho. Agora, se o cara é crente, vive errado, vive fazendo coisa errada na vida dele, adulterando, fazendo mesmo desgraça na vida dos outros. Se esse cara vive fazendo isso e não acontece nada na vida dele, ele é um, como a gente diz aqui no Nordeste, é um desmantelado. E nada acontece na vida desse cara. Esse cara não é crente, gente, pelo amor de Deus. Põe isso na sua cabeça. Um crente não vive uma vida errada a vida toda, não. Tem gente que nunca se levanta, que nunca se corrige. O cara está dentro da igreja e vive errado. Esse cara não é crente, não, gente. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos educa. Se esse cara é um mal educado, espiritualmente falando, é um desestruturado, um desajeitado espiritualmente falando, esse cara não tem graça de Deus na vida dele. Não há graça de Deus na vida dele. Por que a gente tem que viver assim? Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a gente vive assim, esperando a volta do Senhor. Essa é a nossa motivação. Estamos vivendo agora esperando o que virá. Essa é a motivação que nos faz viver diferentes. Por que ele fez isso? Verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Ele se deu para nos tirar dessa maldade, deste mundo miserável. Nos tirar dessa perversão, do pecado que é em nós. Nos fazer viver uma vida diferente, uma vida honesta, uma vida correta. O mundo precisa ver uma vida correta na vida do cristão. Por quê? Porque Jesus se deu a si mesmo. Olha o verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, ou seja, de nos transformar, de nos tirar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, meu irmão, Jesus derramou seu sangue na cruz. Para quê? Para comprar para ele um povo diferente do mundo. Um povo exclusivo. Um povo que luta pelo que é correto. Um povo que vive pelo que é correto. Que deseja o que é correto. Então, se você tem uma igreja errada, torta, cheia de gente desmantelada dentro dela, cheia de gente errado dentro da igreja, cheia de pecado, cheia de miséria, isso não é uma igreja cristã, isso não é o povo de Deus. Isso é um bocado de enrolão. Quando Cristo voltar, vai ficar mais da metade. A porta continua estreita, meus irmãos. Mas não é porque é pelas obras, é pela graça, é pela capacidade que o homem tem de perceber a incapacidade dele e de
clamar pela graça. Deus, transforma a minha vida. Deus, me afasta do meu pecado. Deus, me afasta disso. Deus, me dá um novo coração. Deus, essa dependência. Porque Cristo derramou na cruz o seu sangue para purificar para si um povo exclusivamente seu, exclusivamente dele. Nós pertencemos a Cristo, somos exclusivamente dele e de mais ninguém. Dedicados à prática das boas obras. E aí ele fecha o raciocínio com um título dizendo o seguinte, verso 15. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Ou seja, anime as pessoas a viverem uma vida diferente. Mas também, Tito, na hora que precisar dar cajadada, dê-lhe uma cajadada. Com autoridade. Que ninguém despreze você. Ou seja, que ninguém despreze a autoridade e a liderança, Tito, que você tem sobre a igreja para guiá-los pelo que é correto. Para guiá-los pela verdade. Então, irmãos, nós fechamos isso. Fechamos aqui, então, até o verso 15. Faça uma avaliação sobre como está a sua vida. A graça de Deus, por meio do Evangelho de Cristo, nos diz que tudo já foi pago para nos fazer um povo pertencente ao Senhor. E quanto mais nós estamos conectados na videira, os ramos estão ali na videira, mas esses ramos florescem. Mas esses ramos se tornam belos. Permaneça em Cristo. Lute. Busque pela palavra. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o coração. Ame ao Senhor. Lute para que Deus diga assim, Deus, arranca esse coração e me dá um coração novo. Transforma a minha vida. Me faz te amar acima de tudo, Senhor. Faz essa avaliação na sua vida. Porque na hora que você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, na hora que você entender que o Evangelho da Graça nos dá todo o poder sobre todas as coisas para nós sermos transformados gratuitamente, nós aprenderemos que a vida ela pode ser transformada de dentro para fora. E você pode sim apresentar esses frutos aqui, dados na nossa reflexão. Faça essa reflexão na sua vida. Se você está errando em alguns desses pontos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 2, verso 8 e 9 diz isso. Se nós dizemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Para nos remir, para nos transformar, para nos educar. Tudo já foi pago, basta você render-se ao Senhor, dobrar o teu coração a Cristo. Então que Deus abençoe e que nós possamos viver vidas diferentes, para que o Evangelho seja visto como algo glorioso pelo mundo, apesar do mundo não se submeter a ele. Então, que Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente tem o nosso... Eu não sei se vai ser o último estudo, se vai dar ainda para a semana que vem. Mas fiquem atentos, semana que vem a gente vai ter novidades aí. Né? Eu vou postar aí no Instagram depois para quem está acompanhando e aqui no Facebook também. Deus abençoe e que a graça de Deus esteja guardando os corações e as vidas de cada um. Até amanhã, de 8h30, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Vai lá no canal do YouTube, compartilha também. Me ajuda aí para que as pessoas conheçam esse projeto. E possam ser alimentadas pela palavra de Deus. Deus abençoe e até mais. Damásio, Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. O senhor também.